Olá, estudantes do 8º ano do ensino fundamental. Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Suzana dos Anjos e essa é mais uma aula de cidadania e civismo. Hoje vamos pensar um tema muito importante, que é o tema da gestão do tempo. Você sabe organizar bem a sua rotina diária? Sabe dividir tempo de estudo, tempo de lazer? Vamos pensar melhor sobre isso? Vamos começar aqui então com os objetivos da aula de hoje. Na aula de hoje vamos refletir sobre a importância da gestão racional do tempo e, além disso, conhecer as principais técnicas de gestão do tempo. Quero começar propondo a vocês uma reflexão. Você sabe gerir o seu tempo? Administrar bem o tempo livre, o tempo que você deve dedicar às suas tarefas? Quais critérios você usa para separar tempo de estudo e tempo livre? Você costuma deixar muitas atividades para depois? Por que você faz isso? Aí a gente já entra num tema muito importante, uma questão aí, um hábito que muitas pessoas têm, que é o hábito da procrastinação. O que será que significa isso? No sentido de dicionário, procrastinação significa ação ou efeito de procrastinar, de adiar, de deixar para depois, para outro momento, delonga. Procrastinação de prazos, por exemplo. A característica de adiamento, de transferir algo constantemente para outro momento, a protelação. Então, procrastinar nada mais é do que deixar para depois aquilo que pode ser realizado no momento presente. E muitas pessoas têm esse hábito complicado. Você já deixou um trabalho para fazer no dia seguinte, uma tarefa para fazer depois e acabou se enrolando nos prazos? Isso é muito comum, né? E é justamente sobre isso que esse poema vai falar. Vamos ler juntos então o poema 666 de Mário Quintana. A vida é uns deveres que nós trouxemos para fazer em casa. Quando se vê, já são 6 horas, há tempo. Quando se vê, já é sexta-feira. Quando se vê, passaram-se 60 anos. Agora é tarde demais para ser reprovado. E se me dessem um dia uma outra oportunidade, eu nem olhava o relógio, seguia sempre em frente, iria jogando pelo caminho a casca dourada e inútil das horas. Vejam que interessante esse poema, né? Então, quando a gente se dá conta de toda essa procrastinação, de ter deixado para depois aquilo que a gente poderia já ter realizado tranquilamente, pode ser tarde demais. É justamente sobre isso que o poema trata. Vamos refletir um pouco mais sobre ele? Escreva um parágrafo com a sua interpretação sobre o poema 666 de Mário Quintana. Que mensagem esse poema te passa? Escreva aí no seu caderno um parágrafo sobre isso e daqui a pouco nós retornamos com uma sugestão de resposta.
aí, pessoal, conseguiram responder? Que mensagem, então, poema 666 de Mário Quintana te passa? Obviamente, isso é uma resposta pessoal, porém, eu tenho aqui uma sugestão. O poema retrata a necessidade de não deixarmos para depois aquilo que é importante e que pode ser feito no tempo presente. O hábito de procrastinar é comum a muitas pessoas e, quando se vê, já são 6 horas, já é sexta-feira, já passaram-se 60 anos. No momento em que nos damos conta do tempo perdido, pode ser tarde demais para recuperá-lo. Pense nisso. Então, aí, a importância da gente fazer uma boa gestão do tempo e aprender melhor como fazer isso. Gestão do tempo é um conjunto de técnicas que podem ser usadas para aprimorar a realização de tarefas, de modo que a produtividade e a eficiência sejam mantidas. O gerenciamento do tempo, portanto, consiste na adoção de uma série de processos e ferramentas que auxiliam o cumprimento de atividades e projetos dentro dos prazos estabelecidos e com resultados satisfatórios. Então, gestão do tempo é uma técnica muito utilizada por muitas pessoas para administrarem, aprenderem a administrar melhor o seu tempo, a dividir melhor as suas tarefas. Um dia tem 24 horas para todas as pessoas, mas há aqueles que sabem utilizar melhor essas 24 horas e há aqueles que acabam desperdiçando com tarefas ou com a procrastinação, a protelação de atividades talvez não tão necessárias. Então, administrar o tempo é algo muito importante e há técnicas que nos permitem realizar melhor isso. Alguns benefícios do gerenciamento do tempo são: desenvolvemos senso de responsabilidade, temos uma vida e rotina mais organizadas, nos comprometemos com as atividades e pessoas, reduzimos os níveis de ansiedade e estresse no dia a dia, aproveitamos melhor momentos e experiências e também aprendemos noções como disciplina e autocontrole. Então, o gerenciamento do tempo, fazer a boa gestão do tempo, só nos traz benefícios. Dentre eles, melhorar a nossa rotina, desenvolver o nosso senso de disciplina, de responsabilidade, além, é claro, de, com isso, a gente ser melhor visto na sociedade. Quando uma pessoa cumpre bem os prazos, chega no horário certo, isso tudo é uma prática admirável. Então, é muito importante que a gente vá se habituando a esse gerenciamento do tempo. Como você gerencia o seu tempo? Vamos agora para uma tarefa mão na massa. Quero que vocês me ajudem a pensar aí, construir um esquema sobre como estamos dividindo a nossa rotina, dividindo o nosso tempo diário. Mão na massa, como você gerencia o seu tempo? Desenhe um relógio com 24 horas, esse que vocês estão vendo aqui embaixo. Em seguida, pinte cada espaço representando momentos específicos. Momento de estudo, momento de lazer, momento de higiene, de descanso, de alimentação, etc. Então, você vai colocar dentro desse relógio as suas tarefas diárias. Faça a legenda descrevendo as atividades realizadas. Então, a ideia é que você aproveite esse relógio, faça um relógio parecido aí no seu caderno. Esse relógio não vai ter só 12 horas, mas sim 24 horas. E nesse tempo você vai dividir as suas tarefas diárias e pintar aqui o que você faz em cada momento específico. Em seguida, você vai fazer uma legenda com as cores escolhidas, especificando quais tarefas você desempenha, para que você consiga ter uma percepção melhor de como você está gerenciando o seu tempo. Vamos lá? Você vai ter um tempinho para fazer essa tarefa e daqui a pouco retornamos já com uma sugestão de como pode ficar o seu relógio.
E aí, conseguiram pensar? Obviamente, talvez você não tenha até conseguido fazer essa tarefa nesse tempinho que tivemos, mas deixe anotado no seu caderno, é muito importante que você faça isso, porque visualizando como é que você está gastando o seu tempo, é muito mais fácil perceber aquilo que deve ser corrigido, concordam? Então aqui nós temos um exemplo, uma sugestão de como pode ser feita essa divisão. Temos aqui então, por exemplo, em azul, um momento de descanso. Ali da meia-noite até as 8 da manhã é o tempo que a pessoa está dormindo, descansando, né? Então ela vai usar esse tempo para isso. Esses horários aqui em roxinho são os horários destinados às refeições. Precisamos de um tempo para isso, obviamente, somos humanos, precisamos pensar nesse momento, né? E destinar um tempo para isso. Em laranja, temos o momento de lazer. Então, é o momento que a gente vai fazer alguma atividade divertida ali, vai se divertir dentro de casa, vai jogar alguma coisa, tá? Então, é o momento destinado a isso. Em verde, temos as tarefas de casa. Opa, pouquinho antes de ir para a escola, vamos fazer as tarefas do dia para a professora não ficar brava, né? Então, tem um tempinho para isso. Os momentos de estudo, seria aqui o momento que você está na escola, em amarelo. E higiene, vai tomar um banho lá quando chega da escola, então temos um momento para isso também. Obviamente isso é só um exemplo, a ideia é que você deixe esse relógio bem colorido aí com todas as suas tarefas diárias. E quanto mais esmiuçado você conseguir retratar, né, quanto mais detalhadas as suas atividades, mais legal, mais bonito fica esse relógio. E aí você consegue ter uma noção de como você está utilizando o seu tempo. Se você tem dedicado tempo suficiente para os estudos, para a escola, ou se você tem usado muito esse tempo só no lazer, né? Obviamente o lazer é importante, mas não dá para a gente usar todo o tempo do nosso dia só para isso. Então construa aí o seu relógio e espero que isso te ajude de alguma forma a melhorar um pouco a sua gestão do tempo. Vamos lá então para algumas dicas práticas de como você pode gerenciar o seu tempo. Em primeiro lugar, nós temos aqui o planejamento. Em que consiste o planejamento? Na gestão do tempo, planejar cada atividade é fundamental. Isso te ajuda a visualizar melhor o que precisa fazer, estabelecer prazos e não se perder em meio às múltiplas tarefas. Então, quando nós nos planejamos, nós conseguimos entender melhor quais são os nossos objetivos, onde é que nós queremos chegar e quais etapas que nós precisamos cumprir para alcançar esses objetivos, definir prazos, definir estratégias para alcançar um objetivo. Então, isso é muito importante. O gerenciamento do tempo começa com o planejamento. Outra dica muito importante é justamente a definição de metas. Quando temos metas a alcançar, nos mantemos motivados e determinados. É importante conferir sentido àquilo que fazemos. Nós somos seres racionais, nós buscamos sentido naquilo que nós fazemos, nós conferimos sentido às nossas vidas. E quando fazemos isso, quando temos metas a alcançar, obviamente que as nossas tarefas cotidianas ganham realmente muito mais sentido, a gente se interessa mais em desempenhá-las. Então é muito importante que a gente defina objetivos, metas de curto, médio e longo prazo. Por exemplo, na escola, você está estudando, né? Você tem uma meta de curto prazo que seria tirar 10 na prova, tá? Então isso é uma meta imediata. O que você precisa fazer para alcançar essa meta? Como objetivo de médio prazo seria passar de ano. Então, quero tirar 10, quero ir bem nas provas para passar de ano. E como um objetivo de longo prazo seria, olha, eu quero me formar ali num curso de interesse, quero ser médico, quero ser professor, quero ser advogado. Então, isso é um objetivo, uma meta a longo prazo que você pode alcançar através do bom gerenciamento do tempo. Então, é muito importante definir essas metas para ir guiando a sua rotina, guiando os seus afazeres diários nesse sentido.
Outra dica muito bacana aí da gestão do tempo é não confiar somente na memória. Muito importante anotar as suas tarefas, anotar aquilo que você precisa realizar durante o dia, na semana. Então, utilize a agenda escolar. Agende, anote, estabeleça prazos factíveis, ou seja, prazos justos, possíveis, para a realização das suas tarefas e cumpra-os. Inclusive, há muitas agendas online. Você pode baixar agendas, aplicativos de agenda ou até o Google Agenda que você já tem acesso pelo seu @escola e através disso você pode organizar melhor a sua rotina, definir o que você precisa fazer no dia, o que você precisa fazer durante a semana, até mesmo dentro daquele mês. Então é muito bacana utilizar essas agendas e não confiar apenas na memória, porque a memória pode nos trair, concordam? Outra dica muito importante é estabelecer prioridades. Não podemos levar tudo como uma prioridade. Se nós temos metas a alcançar, objetivos a alcançar, é importante a gente entender quais etapas são prioritárias para alcançar esses objetivos. Classifique as suas tarefas por ordem de importância e nível de urgência. Se eu tenho um trabalho para entregar para amanhã, eu não posso colocar outras tarefas antes da realização daquele trabalho. Então, dessa forma, a gente consegue organizar e dar importância, dar a devida importância para aquilo que é mais urgente, mais necessário no momento. Além disso, fuja da procrastinação. Já falamos do problema da procrastinação lá no início da nossa aula, mas é sempre importante reforçar. Evite distrações como redes sociais, televisão, jogos e crie recompensas para as metas alcançadas. Obviamente, você não precisa apenas se dedicar o tempo inteiro a estudar, deixar tudo o que você tem interesse de lado. Mas quantas e quantas vezes você já não pegou ali o seu TikTok para dar uma olhada e se perdeu durante horas e horas ali, acabou deixando as tarefas urgentes e importantes para depois. Então, muito importante saber gerenciar o seu tempo e fugir da procrastinação. Certo? Então, mais uma dica bem bacana aí que vai te ajudar a alcançar as suas metas de curto, médio e longo prazo, certo? Colocando isso em prática, então, provavelmente você vai conseguir entender melhor como é que você funciona e como é que deve ser a sua rotina diária. Entenda que relaxar também é muito importante, isso ajuda o gerenciamento do tempo. Não podemos ocupar o nosso dia inteiro só com atividades muitas vezes desgastantes, que utilizem muito ali a nossa parte cognitiva. Então é muito importante a gente relaxar, a gente descansar, deixar um tempo para isso. Quando há boa administração do tempo, os momentos de descanso e lazer tornam-se mais proveitosos, sem preocupações ou interrupções. Aproveite-os, divirta-se, fique com as pessoas que ama, faça aquilo que gosta, relaxe. Então, é muito importante que a gente aprenda a fazer esse bom gerenciamento do tempo e relaxar é uma das etapas necessárias para isso. Quando você consegue administrar bem o seu tempo, no momento de descanso, você não vai ficar com aquela preocupação, opa, estou aqui assistindo televisão, mas deveria estar fazendo o trabalho de história, o trabalho de geografia, né? Então, você consegue ali aproveitar melhor o seu momento de descanso e isso é fundamental. Você é uma pessoa que tende a deixar para amanhã aquilo que poderia ter feito hoje? Veja o vídeo abaixo, saiba quais são os riscos da procrastinação e como superar este hábito. Então, apontando o seu celular ali para aquele QR Code, você consegue assistir um vídeo que vai te ensinar melhor a evitar o mau hábito da procrastinação.
Veja o vídeo lá e pense como aplicar isso no seu dia a dia. Vamos agora para a revisão da aula de hoje. Na aula de hoje refletimos sobre como é importante valorizar o tempo gerindo. Entendemos que a gestão do tempo é um conjunto de técnicas que podem ser usadas para aprimorar a realização de tarefas. Além disso, conhecemos também algumas dicas básicas que nos ajudam a começar a gerenciar melhor o nosso tempo. Planejar, criar metas, agendar, priorizar, não procrastinar e também descansar. Então, é isso, pessoal. Eu agradeço muito a companhia de vocês e a gente se vê numa próxima aula. Tchau, tchau!